Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse: ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, a você que desde sua casa está rezando conosco, em sintonia, nesta unidade, é o momento da partilha da Palavra de Deus, aí desde o seu lar, rezando conosco, que a Palavra também penetre no seu coração, na sua vida, ilumine todo o teu ser. Nesta liturgia de hoje nós somos, de certa forma, convocados e até provocados pela Palavra de Deus a fazermos a nossa escolha. Nós estamos no mês vocacional, mês de agosto, sempre nós intensificamos a nossa oração pelas vocações, sobretudo os vocacionados, aqueles que atenderam o chamado de Deus e assim também estão fazendo uma opção, uma escolha em suas vidas. Mas, meu irmão, minha irmã, quantas vezes eu e você não nos deparamos numa encruzilhada? Por onde vamos agora? O que escolher? Como discernir? Como ter clareza do caminho a seguir? Será que a minha opção, aquela escolha, vai ser acertada? Pairam tantas dúvidas às vezes sobre nós, não é mesmo? E hoje a liturgia vai tocar justamente neste aspecto. Quão difícil é para nós humanos a escolha. E como é bom nós estarmos cercados de pessoas que podem nos ajudar na nossa escolha, que podem ajudar no nosso discernimento. Quantas vezes alguém chegou a você e chamou para algum trabalho, algum serviço na igreja? Às vezes você meio tímido aceitou, ou às vezes, não, hoje eu não posso, ou deixa para outro dia, outra hora eu faço. Estamos celebrando nesse final de semana todas as pessoas que assumem algum serviço na comunidade. E às vezes temos dificuldades em também dar o nosso sim, nossa generosidade. E vejam quão contundente fora Josué na primeira leitura. Israel precisava decidir-se, porque andava muito em cima do muro. Ora servindo a deuses, ora queriam ser fiéis ao Deus da vida, ao Deus verdadeiro, o Deus que libertara da escravidão, da opressão, mas estavam assim, indecisos, não sabiam para que lado correr. E Josué, nesta voz forte, neste grande testemunho que ele dá, ele provoca Israel para dar a sua resposta
de generosidade, de disponibilidade. Vocês escolham, se vos parece mal servir a Deus, então sirvam ao deuses aonde vocês estão. Mas eu e minha casa serviremos o Senhor. Meu irmão e minha irmã, a tua casa, o teu lar, tua família, como está servindo o Senhor? É um grande questionamento a nós hoje. Nossa casa, nossa família, faz a opção pelo Senhor da vida, o Deus libertador, o Deus que nos acolhe, nos ama, sente misericórdia, este Deus salvador. Como está esta escolha nossa por Deus? A tua casa, você pode dizer com convicção e com força, e até estufar o peito. Aqui parece a imagem isso, né? Josué parece estufar o peito. Eu e minha casa serviremos o Senhor, nesta convicção, nesta disponibilidade. Não queremos servir a outros deuses, queremos servir ao Deus da vida, o Deus vivente. Você consegue dizer isso da tua família? Pense um pouquinho, reza esta realidade. Será que você também poderia dizer a mesma coisa que Josué? Eu e minha casa, eu e minha família, nós servimos o Senhor. Porque depositaram nele a sua confiança, a sua afeição, o seu amor. Aliás, Deus tomou a iniciativa de olhar a tua família com grande amor. Porque você aceitou viver um sacramento tão grandioso, que é o sacramento do matrimônio, que na segunda leitura nós vamos ver Paulo discorrendo sobre esta realidade. As mulheres que precisam ser submissas. Aqui entra um problema, às vezes, muitos às vezes não gostam de Paulo neste texto, porque ele é enfático em dizer que a mulher precisa ser submissa ao homem. E às vezes nós temos dificuldade em ser submissos, obedientes. E como fica essa submissão? Então, algumas mulheres não gostam de Paulo neste texto, porque ele fala para as mulheres serem submissas ao marido. Mas também não desincumbe o homem de amar incondicionalmente, amar com intensidade, amar como Cristo. Homem, você deve ser imitação de Cristo ao demonstrar o seu amor para a tua esposa. Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Não pôs condições. Olha, eu vou te amar, mas desde que depois você me recompense. O amor não exige recompensas. O amor é oblativo. O amor, ele é e nos torna capazes de amar a pessoa com suas qualidades e defeitos. A opção dos casais, qual deve ser? Também precisam fazer uma escolha. Vocês, casais, vocês precisam escolher entre amar ou ser egoísta. Amar ou ser egoísta. Não tem outro caminho. Ou no matrimônio se ama verdadeiramente a pessoa que está do seu lado, ou as coisas tomam rumos que nem sempre gostaríamos que tomassem. Por isso, no lar, entre os cônjuges, quando há verdadeiro amor, entre ambos, desaparecem o espírito de superioridade, o espírito de querer fazer do outro servidão, escravidão ou até mesmo agressão. Quando há amor autêntico, amor verdadeiro. A mesma autenticidade da resposta que dera Josué para Israel.
Eles viram nesta resposta algo tão contundente, tão convincente, que eles ficaram pasmados e disseram: Deus nos livre de servir outros deuses, nós queremos também servir ao Senhor. Despontou a fé. Por isso, irmãos e irmãs, na casa cristã, no lar cristão, o nosso, portanto, vocês como famílias cristãs, que creem no Cristo, que professam a fé em Deus, em vosso lar, em vossa casa, no vosso meio, e as vossas atitudes devem ser sinal do reflexo da união de Cristo com a sua igreja. Olha que grande responsabilidade. Ser reflexo da união com Cristo, com a sua igreja, a esposa de Cristo. A esposa de Cristo é a igreja. E nós somos a igreja. Nós formamos esta igreja. Fazemos parte dela. E Ele tem um amor esponsal. Um amor responsável. Um amor comprometedor. O amor que se entrega e se doa sem exigir condições. A única que Jesus exige é amar e ter fé. São duas exigências de Jesus para nós: amar e ter fé. Se você ama, você está em sintonia com Deus, que é pleno amor. Deus é amor. Papa Emérito Bento XVI escrevera isto: Deus caritas est, ou seja, Deus é amor. Se você tem amor, você tem Deus no teu coração, na tua vida. É Deus que inspira tuas ações, teus bons propósitos, o anseio de querer também estar próximo daqueles menos desfavorecidos. Desperta o teu lado caritativo. E a fé. Porque este é o elemento que Jesus exigiu também dos discípulos. O Evangelho de hoje vai falar desta realidade, da escolha de Pedro e dos apóstolos. Percebem que antes de Pedro falar aquelas palavras tão convincentes, tão contundentes, mais uma vez Pedro acertou. Por que mais uma vez? Aonde Pedro acertou antes disso? Recordam que Jesus pede: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Recordam? O que os discípulos dizem? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou algum dos grandes profetas que fizeram tanto bem, que foram capazes de conduzir o povo. Mas e daí Jesus volta-se e diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Primeira resposta de Pedro, que foi certeira, que verdadeira, e mais que isso, foi algo autêntico. Na nossa vida de cristãos, termos estas respostas autênticas. Pedro vai dizer: ora, quem diz, quem eu sou para vocês? Você é o Filho do Deus Altíssimo. Pedro respondeu isso. O que Jesus disse aí para Pedro? Feliz és tu, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi a carne que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E aí confia o primado. Então a primeira resposta certa de Pedro: quem é Jesus? Jesus é o Filho do Deus vivo. E esta de hoje, como estão os discípulos? Estão numa crise. Resumindo, estão em crise. O que Jesus realizara antes deste episódio, recordam? Vamos recordar um pouquinho? Quando começávamos o relato de João 6, o que apresentava? Multiplicação dos pães, recordam?
E aí toda aquela euforia, aquele desejo de tornar até Cristo rei. Mas era uma euforia, o povo ficou eufórico, porque agora então tinham encontrado aquele que iria ter a solução para tudo. Jesus vai corrigir esta procura dele. O que ele vai exigir? Quem me procura precisa primeiro, antes, despertar a fé. A fé. Aí faz todo o discurso do pão da vida. 2 domingos ouvimos isso, recordam? Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome. Quem comer deste pão viverá eternamente. Recordam disso? Pois bem, hoje é a conclusão destes episódios. E aí, qual a conclusão dos discípulos? Mas que palavra dura! Mas que palavra dura! Eles acharam pesados os ensinamentos de Jesus. Meu irmão, minha irmã, e eu e você, aqui agora, neste momento, você que está em casa, nos acompanhando e rezando conosco, você também acha as palavras de Jesus duras demais? Será que nós também não estamos querendo amenizar algumas vezes a palavra do Evangelho? Eis o questionamento que precisamos nos fazer. Porque se queremos amenizar as palavras de Jesus, nós podemos esvaziar o Evangelho, a força transformadora que ele tem. Às vezes sim, Jesus é duro, mas por quê? E aí ele vai perguntar a mim e a você hoje, você que está em casa também. Vocês também querem ir embora? Depois de tudo o que fizera, de tudo o que realizara, de tudo o que declarara, deixou claro, não fez rodeios, exigiu a fé dos discípulos. Vocês também querem ir embora? Mais uma vez, Pedro. Ô Pedrão, você também teria a mesma audácia que Pedro? O que Pedro vai responder? A quem nós iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Está em sintonia com o pão da vida eterna. Palavra de Deus é palavra de vida eterna. Pão que desce do céu. Na mesa eucarística é pão vivo descido do céu. É pão da vida, palavra da vida. Ora, o que mais nós precisamos para ser salvos? Nós precisamos crer. Nós precisamos ter fé. Não deixar-se levar pelas euforias, pelos encantamentos. Cuidemos para que isso não ofusque a nossa verdadeira fé. Então Jesus também pede de nós fé. E aí nós precisamos escolher. O drama humano, a escolha. Os discípulos também precisaram escolher, ou escolhiam ficar com Jesus, ou iam embora. Iam desistir. Iam deixá-lo de lado. Não iriam mais continuar com ele. Muitos não ficaram com ele. Hoje também a mesma coisa. Quando ouvimos a palavra de Deus, às vezes ela nos incomoda tanto, nos questiona tanto, que às vezes ao invés de firmarmos a nossa fé, nós desistimos, desanimamos, abandonamos. Não abandone a sua fé. Em tempos de pandemia, isso ficou tão claro para nós. Como esta realidade é importante para nós, termos fé, mesmo distantes, mesmo não podendo se reunir muitas vezes, mesmo com igrejas vazias, a nossa fé é o que permaneceu. Talvez não podíamos vir no templo, na igreja, receber Cristo na Eucaristia, mas isto não esvaziou a nossa fé, porque a nossa fé está alicerçada em Cristo Jesus. Porque você, meu irmão, minha irmã,
a tua família, o teu lar, a tua casa, fez a opção por Cristo, faz a opção por Deus, e este Deus habita no teu seio. No Evangelho de hoje, Jesus não parece estar preocupado com o número de discípulos que continuarão a segui-lo. Jesus não vai mudar o discurso. Jesus permanece com o seu discurso, porque antes de mudar o discurso e a pregação, ele prefere permanecer firme na missão que lhe fora confiada do que agradar. Às vezes nós não agradamos as pessoas, porque às vezes temos que dizer a verdade, sermos justos e coerentes. E isto às vezes o outro pode interpretar como uma afronta. É ou não é verdade? E aí, isso é motivo de nós desanimarmos, de também nós sermos injustos, praticarmos coisas erradas? Não justifica. Precisamos permanecer com Jesus. Vocês também querem ir embora? Querem ir embora? Graças a Deus. Porque se nós também temos ainda dificuldades nas nossas escolhas, às vezes pairam dúvidas, incertezas, inseguranças, medos. O que vou fazer? Como seguir? Lembre desta palavra de Pedro, que é tão contundente, tão convincente, tão autêntica. O que nós precisamos ser? Autênticos. Autênticos como Pedro fora, como Josué. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Não vou me render aos caprichos da carne, às ilusões do mundo. Vou permanecer firme na minha fé. Nada vai abalar a tua fé. Permaneça firme. Renove hoje, nesta Santa Missa, este bom propósito. E leve esta frase lapidar de Pedro para a sua casa, para o seu coração. Deixe esta frase, esta palavra de Pedro dada a Cristo. A quem nós iremos, Senhor? Só Tu tem as palavras de vida eterna. Só Tu pode nos salvar. Eu creio firmemente. Na fila da comunhão você diz amém. Por que você diz amém? Porque você diz, eu creio, eu faço a minha adesão incondicional a este Deus que me ama infinitamente. A quem nós iremos, Senhor? A quem nós iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. A quem nós iremos, Senhor? A quem nós iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,